Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da derrota do Grêmio. Derrota por 3-2 contra o Galo. Jogo que, assim, não dá, né, velho? A gente chegou a abrir 2-0, tudo bem, com um a menos. Mas nos 5 minutos finais o Grêmio toma dois gols, sendo um de pênalti e o outro literalmente no último lance da partida. E sai com essa derrota que eu vou fazer a análise aqui completinha, tá ok? Só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá fazer a análise dessa derrota. Cara, de verdade, eu tô bem pra baixo agora. Eu tava muito satisfeito pelo que foi o primeiro tempo do Grêmio. Foi um jogo que, querendo ou não, foi de superação, já que a expulsão do Gustavo Martins moldou o restante da partida, né? Logo no início da partida o Grêmio fica com um a menos. E aí, beleza, o Grêmio tem menos a bola. É quase que não tem o que fazer quando você tem um jogador a menos. Ainda mais com uma equipe que gosta de ter a bola como é o Galo. As rédeas da partida ficarem nas mãos do Galo é normal. Só que o Grêmio não conseguiu administrar na parte decisiva da partida e o Galo foi empilhando gols e fez essa virada espetacular, né? Enfim, aquele aviso de sempre, né? A análise completinha da Eurocopa aqui embaixo, com cupom de desconto 21 Futebol Clube. É, Você ganha 21% de desconto, fica menos de R$ 15, tá? Vamos aqui primeiro falar como é que foram os gols da partida. Primeira expulsão, né? Um lance que o Kahneman dá uma pedrada para trás, um passe ruim na fogueira para o Gustavo Martins. O Gustavo Martins vai inventar, se atrapalha. Não precisava puxar o Daverson. O Gustavo Martins é mais rápido que o Daverson. Ele conseguiria se recompor e defender normalmente. Pelo instinto, ele puxa o Daverson e é expulso. É uma expulsão muito besta. Talvez não era nem para vermelho, porque puxando ou não, o Daverson não ia sair cara a cara. O Gustavo ia chegar do mesmo jeito. Talvez até o próprio Kahneman chegaria. Então, talvez tivesse que ser um amarelo e não um vermelho. Mas de qualquer forma, o Gustavo deu brecha, foi muito mal do lance, se atrapalhou e o pior de tudo foi a tomada de decisão, foi o puxão. Você poderia simplesmente recompor e tentar ir nesse X1. Não, ele comprometeu o restante da partida inteira do Grêmio. Então a tomada de decisão do Martins moldou completamente a partida, né? O Grêmio reage bem, o Renato não mexe, coloca o Vila Sante de zagueiro, deixa o time ainda com esses quatro caras de frente, né? O Cristaldo, o Monsalvo, o Soteldo e o Bright White. Sai uma cobrança de escanteio, o Kahneman faz o desvio na primeira trave e o Bright White completa na segunda trave para fazer o gol. E na reta final do primeiro tempo, o Soteldo faz uma jogada ali no X1, grande jogada. O Cristaldo cabeceia e vai na trave e volta nele mesmo e ele faz o 2-0. Vai para o segundo tempo. O Grêmio estava administrando bem a partida. Chegou a meter uma bola na trave com o Bright White. O Monsalve perdeu o gol. Era jogo que, mesmo com um a menos, dava para o Grêmio ter metido uns 3-4-0. O Grêmio foi se perdendo na partida. E sai o primeiro gol em um lance de pênalti, que para mim não foi nada. Vem uma cobrança de escanteio curta ali pro. Acho que era pro Palácios mesmo. O João Pedro estava dormindo na marcação. Dá o bote, para mim não teve contato. E se teve, o Palácios pulou 3 quilômetros para frente. Bizarro essa marcação de pênalti, ainda mais o VAR não ter chamado. Para mim é um escândalo não ter marcado, não ter anulado esse pênalti. A expulsão do Gustavo Martins eu entendo, tá? Eu acho que poderia ter sido amarelo, porque não ia sair cara a cara. O Martins ia se recompor mesmo não expulsão. Para mim era para amarelo. E esse lance dali, o Palácios se joga, cara. Não deu para ver o contato. Você tem que olhar 3, 4, 5, 6 câmeras para talvez achar o contato. Que assim, mínimo. E o cara pulou lá na frente. Velho, para mim nada. O VAR não chamou. E esse 2-1 deixou o Galo vivíssimo na partida. O segundo pênalti, para mim, indiscutível. Aí sim, o João Pedro foi imprudente. Essa é a palavra, né? O Allan Kardec ganha de cabeça, entrou justamente por isso, tem uma bola aérea muito boa. Bate no braço do João Pedro mesmo, esse segundo pênalti foi pênalti. E o Marquezinho não sabe pegar pênalti. No Grêmio, pelo menos, fica nítido isso. Ele já teve a oportunidade de defender o quê? Pelo menos uns 10, 12 pênaltis, não conseguiu pegar nenhum. Eu não me lembro de um que ele acertou o canto, ou que chegou perto de defender.
Então, o Marquezinho realmente em disputa de pênaltis, quando a gente precisa de um cara que seja decisivo, ele não é esse cara. Por mais que tenha feito uma boa partida, daqui a pouco eu chego nas notas individuais. E aí o gol do Vargas, o Marquezinho faz uma grande defesa, depois de uma brecha na defesa, e aí no rebote o Vargas faz o gol de cabeça. Tomar esse segundo gol já é um absurdo, tomar esse terceiro gol é um escândalo. Não de arbitragem, mas de não conseguir administrar a partida, tá? Vamos aqui para as notas, começando pelo gol Marquezinho. Eu achei que no geral o Marquezinho foi bem na partida, se a gente pescar os gols do Galo. Cobrança de pênalti do Scarpa, não pegou. Cobrança de pênalti do Palácios, não pegou. Não tem como falar que é falha em cobrança de pênalti. Que dá pra falar que ele não é um goleiro decisivo. Ele não pegou um pênalti, cara, até o momento no Grêmio. Então, nesses momentos que o Grêmio precisa dele, ele não consegue ser diferencial. Dá pra ver que é um cara que se dedica muito, é um cara que tem a cara do Grêmio. Mas às vezes falta. Ele é argentino, cara. Tem que ser mais argentino. Tem que ter essa catimba, tem que provocar na disputa de pênalti. Ele tinha que ter um pouquinho mais do que o Emiliano Martinez, goleiro da Argentina, tem de sobra. E era pro Marquezinho ter isso, né, cara? Mas ele é um argentino muito pacífico. Ele reclama muito, mas na hora do vamos ver ali, ele vai até. Pô, boa sorte, bate aí, pênalti, pá. Porra. Assim, falta ser decisivo nesses momentos. E aí o gol do Vargas, ele fez uma grande defesa na origem. Então o Marquezinho fez uma boa partida. Quando ele foi exigido, ele foi muito bem. Eu achei que ele foi bem. Se fosse pontuar erros, talvez um chutão errado, que depois nem deu em nada a jogada, que foi um chutão meia altura ali, mas não deu em nada a jogada. E que ele não sabe pegar pênalti. Ponto. Fora isso, ele fez boas defesas que salvaram o Grêmio em alguns momentos. Tá? Mas de qualquer forma, não é um cara decisivo. Se tem um pênalti, a gente já sabe que vai ser gol, porque ele não consegue nem chegar perto de defender, tá? Então vale uma nota 6. Fez uma boa partida, mas em disputa de pênaltis, na hora que a gente precisa dele, ele não consegue ser decisivo. O João Pedro vinha fazendo uma boa partida, mas foi comprometedor. Ele fez os 2 pênaltis. O primeiro é um lance burro, não faz sentido você dar aquele bote. O Palácio estava indo para a linha de fundo, estava indo para o lado. Cara, ali você cerca o cara. Ele deu brecha, assim como o Gustavo Martins deu brecha para marcação de pênalti, do cartão vermelho, aliás. O João Pedro deu brecha para marcação de pênalti. Os 2 lances completamente desnecessários. E aí não tem muito. Pode criticar o Renato o tanto que for, tá? Mas ali é tomada de decisão do jogador. O Gustavo não era pra, mesmo errando, dava tempo de recuperar. Ele puxa o cara, compromete o restante do jogo inteiro do Grêmio. E o João Pedro ali, ele dorme na marcação. Quando ele acorda, ele dá o bote. Eu acho que não pegou. Para mim o Palácio se jogou e não foi pênalti. Mas não precisava, cara. E ele dá aquele bote que coloca o Galo no jogo e depois pula com o braço aberto no Allan Kardec. Assim, o João Pedro fez uma boa partida defensivamente e fez uma boa partida ofensivamente. Tudo que ele fez, ele acertou praticamente. Mas nesses lances decisivos, ele fez 2 pênaltis, cara. E aí não dá. Tipo, estraga completamente qualquer atuação. Vai uma nota 0. O Martins também compromete a partida, tomada de decisão completamente errado, nota 0. O Kahneman. Cara, eu achei que o Kahneman fez um bom jogo. O primeiro gol sai graças a uma disputa de bola aérea que ele ganha. E no geral ele foi bem, tá? Eu achei que o Kahneman foi bem. Vai uma nota 7. O Reinaldo também fez uma boa atuação. Quando o Palácios entrou ali pela direita, ele sofreu bastante por característica. O Palácios faz o que o Soteldo faz no Grêmio. Um cara que vai pro X1, vai pro drible. Gerou bastante perigo. O Reinaldo sofreu bastante ali. Mas no geral, conseguiu fazer uma boa partida. Quando subia pra frente ia bem. Até porque subir para trás não dá. E na parte defensiva o Palácios entrou bem, mas nenhum lance terminou em gol, tá? Originado por ali. Então, o Reinaldo achei que fez uma boa atuação também. Vai uma nota 6. O Vila Sante foi bem. O restante do primeiro tempo inteiro e até uns 15, 20 do segundo tempo, o Vila Sante fez a zaga e foi muito bem na zaga. O Galo não gerou nada quando o Vila Sante estava na zaga. Fez uma grande atuação, tá? Vai uma nota 8. O Dodge no meio também espetacular. Depois que o Dodge sai, o Grêmio perde esse volume de jogo no meio. Parece que ele estava sentindo alguma coisa. Se ele não tivesse sentindo alguma coisa, para mim tinha que ter tirado o Soteldo e não o Dodge. Colocado o Ronald eu acho uma boa mexida, mas eu teria tirado o Soteldo e não o Dodge, porque naquele momento não tem para que atacar. Ainda mais com um a menos, enche de volante, enche de zagueiro e só segura o resultado. Acabou tirando o Dodge
e fez falta. Não à toa, o terceiro gol do Galo é numa brecha ali que talvez um volante poderia cumprir ali. E, enfim, o Dodi fez uma grande partida, vai uma nota 8. O Cristaldo fez um bom jogo também. No momento que o Renato foi fazendo as mexidas e tirou o Bright White, o Cristaldo jogou um pouquinho de falso 9, não conseguiu fazer muita coisa. Mas no geral fez uma boa atuação. O segundo gol é dele, infiltrando na área, assim, cara que vem de trás. Fez uma boa atuação, nota 7. O Monsalve também fez uma boa atuação, gerou perigo, teve uma chance em um cruzamento do Soteldo que ele finaliza para fora, que ele poderia ter aproveitado melhor a oportunidade. Mas é um excelente condutor de bola, prende muito bem a bola, deu bons passes, deu bons dribles, ajudou defensivamente e no geral fez uma grande atuação também, dá uma nota 8. O Soteldo também foi muito bem, o segundo gol do Cristaldo sai depois de uma grande jogada individual dele. Em alguns momentos falta esse apoio na parte defensiva, porque ele acaba ficando muito tempo parado lá na frente, mas é o cara que é mais habilidoso desse meio para frente do Grêmio, é o grande escape de dribles e de velocidade do Grêmio. Na reta final da partida fez falta que ele sumiu. E entrou o Natan, entrou muito pior ainda, e aí o Soteldo acabou faltando dele nessa reta final. Mas no geral fez uma excelente atuação, vai uma nota 8. E o Bright White, eu não sei se dá mais para dizer que ele foi o craque da partida, porque se a gente analisa o Galo não fez um bom jogo. O Galo achou 2 gols de pênalti e o terceiro no abafo. O Galo fez uma péssima partida, ainda mais por jogar com um a mais. A questão é que o Grêmio se tremeu inteiro e pipocou, tá? O Grêmio marcou bem a maioria do jogo. O Galo gerou pouquíssimas oportunidades. Não a todos os 3 gols. 2 foi de pênalti, sendo que um não foi nada. E o terceiro é no abafa, nessa reta final que o Grêmio de novo se tremeu inteiro e tomou o gol, tá? Então eu não sei se dá para dizer que o Bright White foi o craque da partida por esses 3 gols do Galo, sendo que 2 foi em questão de 2 minutos porque o Grêmio se cagou inteiro. Para mim o Bright White foi o craque da partida. Fez uma grande atuação, deu caneta, fez gol, meteu bola na trave, ganhou a maioria das casquinhas de disputa com o jogador do Galo. Eu diria que praticamente 50% ele ganhou, e é muito raro ver isso um centroavante ganhar tantas disputas. Talvez o único que eu venha aqui no cenário sul-americano que eu olho e falo, putz, esse cara é muito bom nisso, é o Verratti. E o Bright White foi muito bem nessa função. Eu achei que ele fez um grande jogo, uma nota 9, e depois que ele sai o Grêmio perde um pouquinho dessas disputas, começa a ficar tudo com o Galo. Mas eu entendo, chega na reta final da partida ter que encher de volante e zagueiro mesmo. Porém, fez falta. Fez falta ter essa referência para a disputa de bolas. Que o Grêmio foi começando a perder todas e o Galo foi esmagando. Nota 9 para o Bright White. O Jeromel não tem muito o que falar, entrou nos minutos finais. E o Grêmio não se segurou com a entrada dele. Entrou quando estava 2-1. Os outros 2 gols. Dá uma nota 5. O Edenilson acho que entrou razoavelmente bem também. Vai uma nota 5. O Natan, 0. Cara, eu já comentei aqui recentemente. Desde aquele jogo contra o Ashpato, que ele entra, vomita e depois sai e não joga mais nada. Errou tudo e a partir dali ele faz tudo errado. É impressionante. Qualquer oportunidade que ele tem, ele joga fora. E assim, eu sei que é um cara que é muito novo, que tem potencial, mas a minha opinião é clara. Ou vende ou empresta. Não dá para continuar com ele no elenco. E olha que eu tô falando isso mesmo sabendo que opções de ponta só vai ter mais o Aravena se ele for embora. Mas é porque é melhor só ter uma opção do que ter 2 e uma delas só entrar e atrapalhar, tá? Não à toa o Natan entra, ficou nem 20 minutos em campo e sai. Porque ele entra com preguiça, dá pra ver que ele não corre, não se esforça, faz a marcação só básica, quando dá pra pressionar, ele só cerca. Tipo assim, ele ajudou na recomposição, tá? Ele cumpriu a função dele ali, mas com a bola, ele erra tudo, prende demais a bola, tomada de decisões ruins. Na hora de fazer um abafo, retomar a bola, ele só cerca, não faz nada. Cara, não dá. Série A, o Grêmio precisando de um escape, e o Natan mais prejudica do que ajuda. Dá uma nota 0. Eu sei que tem potencial, eu sei que deve ter o quê? 18, 19 anos, mas futebol é desempenho. O Monsalve com 20 anos, chegando a menos de 2 meses, é para mim titular absoluto, se não é o melhor jogador do Grêmio, é um dos melhores. E o Natan, que já está há mais tempo, mesmo sendo mais novo, hoje é o cara que mais compromete quando entra. É uma nota 0. Quem me conhece aqui do canal sabe. Eu sou um dos caras que mais pede para dar oportunidade para a base. Eu sempre falo que se não tá bom o cara que está sendo aproveitado, dá a primeira oportunidade pro cara da base e depois contrata. Mas se o cara não aproveita, não é para ele jogar, tá? E o Natan não aproveita.
Ou vende ou empresta, nem que seja para time de Série B, porque eu acho difícil alguém da Série A hoje querer o Natan. A não ser um Cuiabá, um Criciúma, porque o nível dele tá muito baixo. Tá entrando muito mal. Se não mudar drasticamente, eu acho difícil ele permanecer no Grêmio nesses próximos tempos. É, teve muita gente que foi mal, mas tanto é que ele entra, sai e é vaiado, porque realmente muito mal. Nota zero, tem que mudar muita coisa, tanto da postura, tanto do jogo, porque qualidade a gente sabe que tem, já mostrou isso, mas não aproveita as oportunidades. Nota zero. O Ronald entrou também, não conseguiu fazer muita coisa, vai uma nota 4, até porque esse terceiro gol que nem eu falei, talvez se fosse o Dodge ele poderia ter compensado essa entrada do Vargas. O Ronald não conseguiu fazer isso. Nota 4. O Nathan fez o que dava pra fazer também. Vai uma nota 5. Enfim, no geral, cara. O Grêmio fez um bom jogo. Na medida do possível, no que dava pra fazer. Fez uma grande atuação. O primeiro tempo do Grêmio tava, porra, feliz da vida. Tava radiante. Tava, porra, muito feliz porque o Grêmio com um a menos conseguiu produzir 2 gols. Tava vencendo com propriedade. Não era um Galo que tava esmagando. O Marquezinho não fez nenhuma grande defesa no primeiro tempo. Era mais fácil o Grêmio sair com 3-0 do que com 2-1, mesmo com um a menos. No segundo tempo, volta bem também. O Bright White mete uma bola na trave, o Monsalvo tem uma chance num cruzamento do Soteldo. O Grêmio desperdiça as oportunidades. E lá atrás, faz 2 pênaltis idiotas. O primeiro, para mim, não foi, mas o João Pedro deu brecha. O segundo, o João Pedro vai com o braço todo aberto, vacilo demais. E o terceiro é um time que já estava sem psicológico ali também. O empate seria quase como uma derrota, o derrota é quase como um fim do mundo, porque era um jogo que era para ser 3 pontos, tá? Estatísticas, 11 chutes do Grêmio sendo 5 a gol, 27 do Galo, normal por jogar abafando no Grêmio com o Grêmio com a menos o jogo inteiro e pensando em se defender, sendo 13 a gol. Posse de bola bem mais do Galo, normal. Faltas 11 do Grêmio, sendo um amarelo e um vermelho, 17 do Galo, tendo 3 amarelos. Escanteio 5 para o Grêmio, 9 para o Galo. Com esse resultado, o Galo fica na 8ª colocação com 33 pontos e o Grêmio na 14ª com 27 pontos. O Grêmio estava indo para a 9ª colocação, ia estar na frente do Galo, na frente do Vasco, ia ficar com 30 pontos, para já eliminar completamente a chance de ser rebaixado e já olhar para cima, para talvez almejar um G6, que nem eu vim comentando e comentei no jogo contra o Criciúma. Dá para sonhar com algo a mais. O Grêmio tá com um time bom. Esse é o time titular, só trocar a dupla de zaga por Rodrigo Eli e Gemerson. Talvez um Rodrigo Eli e Martins, mas o Martins perdeu muito crédito hoje. Mas o Eli fez muita falta. E o Grêmio se cagou inteiro, se tremeu inteiro, não conseguiu administrar a partida. E aí agora a gente tem que olhar para baixo de novo. Aqui já tá com 22 pontos, cara. 5 pontos já de novo. E o Vitória joga hoje, o Corinthians joga hoje. Então assim, de novo o Grêmio vai ficar de olho olhando na zona de rebaixamento. Coisa que essa altura do campeonato já era para ter mandado embora. Esse medo já era para ter saído. Porque não conseguiu administrar a partida. Era para estar na frente do Galo. Era para estar com 30 pontos ali. 10ª colocação, aliás, né? Era para estar com 30. E não conseguiu administrar a partida. Cara, de verdade. Eu tô bem. É difícil, né, cara? Mas a gente fica pra baixo, né, velho? Porque. O que eu posso dizer? O Grêmio fez um bom jogo. Eu fico até sem palavras, velho. Porque, tipo assim, o Martins comprometeu demais fazendo essa falta e fazendo o Grêmio jogar com a menos a partida inteira. E o João Pedro, nos momentos decisivos, cometeu 2 pênaltis, que nem eu comentei. Pra mim, era o vermelho do Martins poderia ter sido só um amarelo. E o primeiro pênalti não foi nada. O Palácio se jogou. O Rafael Claus, na dúvida, marcou tudo pro Galo. Nos lances decisivos, os 2 foi a favor do Galo. Fato é esse. E já faz tempo. Não tem uma única decisão que eu me lembre que era algo polêmico que foi a favor do Grêmio. A última que eu me lembro é aquela contra o Fluminense que o Dodge leva amarelo. Mas mesmo assim, o lance que a gente saiu bem foi amarelo pro nosso jogador e pênalti pro adversário. O lance que a gente saiu bem, talvez. De resto, é tudo decisão contra, velho. Mas enfim. O fato é, o Grêmio não soube administrar a partida. O Martins comprometeu demais o jogo, tá? Atrapalhou muito o desenrolar da partida. O João Pedro foi comprometedor também, fez 2 pênaltis, que nem eu falei. O primeiro pra mim não foi, mas ele deu brecha.
E o Martins a mesma coisa pro cartão vermelho. Agora, o segundo pênalti, pênalti claro. Ele sobe com o braço aberto, vacila também. Sai o gol de empate. E o terceiro é para fechar com chave de ouro. Chave de ouro não? Qual que é o oposto de chave de ouro? Chave de bronze? Não. Mas, sei lá, estraga completamente a partida. Um jogo que o Grêmio volta a jogar na arena. Tinha toda essa motivação a mais. Faz uma excelente atuação na medida do possível com um a menos. Mas não consegue administrar. E aí eu tô tendo que falar de uma derrota aqui que breca completamente essa motivação que o Grêmio vinha para embalar no campeonato. Que só tem o Brasileirão, lembrando. Então, decepcionante, tá, cara? Decepcionante. O craque da partida pra mim é o Bright White. Que nem eu falei, o Galo não fez um bom jogo. O Galo foi no abafo. E nesse abafo encontrou o segundo pênalti e o terceiro gol. O Grêmio, que nem eu falei, não soube administrar, se tremeu inteiro e perdeu um jogo que estava vencido. Era 3 pontos na conta, o Grêmio não soube administrar e sai com essa derrota. Aí. Próximo jogo é no domingo contra o Bragantino, lá em São Paulo. Bragantino também brigando contra o rebaixamento. Então vai ser mais um jogo muito difícil. E nesses jogos difíceis, cara, você tem que garantir esses pontos. E o Grêmio jogou bem. O Grêmio jogou melhor que o Galo, mesmo com um a menos. Mas não converteu, não soube administrar a partida e a gente tá falando de uma derrota aqui. Então, é coisas que não pode acontecer. É um Grêmio que é muito decepcionante esse ano. Por quê? Contra o Fluminense na Liberta, dava para ter passado. Contra o Corinthians, dava para ter passado. Briga contra o rebaixamento no Brasileiro. Aí chega nesse tipo de jogo vencido, uma situação difícil para dar muita moral, não aguenta e toma a virada. Cara, é um ano bem ruim do Grêmio, mas notícias boas. O Monsalve, acho que é a melhor notícia do ano pro Grêmio. A venda do Gustavo Nunes também é uma boa notícia. Mas, enfim, sempre fica com essa sensação de que dava para ter feito algo a mais no Grêmio. E, enfim, eu tô bem chateado, tá? Essa que é a verdade. Porque era um jogo que era 3 pontos na conta, comemorar e é isso. E conseguiram se atrapalhar inteiro e perde essa oportunidade de afastar completamente a chance de ficar nessa briga pelo rebaixamento, que agora é vivíssima. Se perde pro Bragantino em um placar que é totalmente normal, volta aquele drama todo de novo. Depois já é o Flamengo, que é mais um adversário que com o Renato o Grêmio sempre perde. Depois do Flamengo, deixa eu ver aqui. Depois do Flamengo é o Criciúma em casa. Aí é outro confronto direto que tem que ganhar. Então assim, cara, o Grêmio perdeu uma grandíssima oportunidade de afastar completamente qualquer chance de ser rebaixado e já olhar lá pra cima. E não conseguiu. E vai ficar nesse drama aí de novo por mais tempo. Foi esse vídeo. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. E nesses 2 lances decisivos, tá? A expulsão do Gustavo Martins e o primeiro pênalti do João Pedro no Palácios. Quero saber a opinião de vocês. O segundo eu não contesto. Pra mim é pênalti claro, braço aberto do João Pedro. Mas esses 2, pra mim, o árbitro errou. Pra mim não foi pênalti no Palácios, ele se jogou. Era amarelo pra simulação, inclusive. E no Martins, o Martins ia conseguir fazer a cobertura, talvez até o Kahneman chegasse. Pra mim era pra amarelo também, não era pra vermelho. Comenta aí embaixo pra você sobre esses lances decisivos, essa derrota e essa sequência do Grêmio no Brasileiro. E o craque da partida, lógico. Foi esse o vídeo, valeu e falou.